Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Deus, ele tem algo grande para realizar em nossas vidas, basta nos entregarmos totalmente a Ele. Pessoal, meu nome é Felipe, moro aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco, tenho 21 anos, estou com este projeto desse canal a fim de que ajudar pessoas a se aproximar mais de Deus, a conhecer mais a Deus, a buscar mais a Deus e também a entender como se dá o processo da salvação em nossas vidas. Especificamente nesse vídeo irei tratar um pouco desse assunto, do que acontece conosco quando nós confessamos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas e entregamos a nossa vida para Ele. Irei tratar aqui 5 pontos, 5 coisas que acontece conosco quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. Eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma, com certeza vai ajudar vocês, principalmente vocês que estão dando agora os primeiros passos na fé, as primeiras caminhadas na fé com Deus, na caminhada com Deus. E esse vídeo vai te trazer um pouco de lucidez, de conhecimento a respeito do que aconteceu com você, do que está acontecendo com a sua vida neste momento. E quero trazer aqui em primeiro lugar o que acontece conosco quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós somos salvos. Nós somos salvos por Deus. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9, que se com a tua boca confessares a Jesus e com o teu coração creres que Deus ressuscitou o homem Jesus dentre os mortos, então serás salvo. Então a salvação começa aí, a partir do momento que nós confessamos a Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas e cremos com o nosso coração e com entendimento que Deus ressuscitou o homem Jesus dentre os mortos. Então, a partir desse momento, somos salvos. E a salvação se dá em que estado? No Espírito. A salvação se dá no Espírito. Assim como a morte teve início no Espírito. Quando Deus disse a Adão: olha, Adão, no dia que tu comer deste fruto, você vai morrer. Então, quando Adão come do fruto, ele não morre fisicamente, porque Deus não está falando da morte física, está falando da morte espiritual. Então, quando Adão comeu do fruto, ele morreu no Espírito. Então, hoje, quando falamos e cremos que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, por Deus foi ressuscitado, nós novamente recebemos a vida de Deus no nosso espírito, porque o nosso espírito estava morto por Adão. Adão, ele recebeu a morte no espírito, ele recebeu a morte tanto no espírito quanto no corpo e quanto também na alma, mas hoje recebemos a vida de Deus no nosso espírito e essa vida ela pode transbordar e ela pode alcançar a nossa alma e também o nosso corpo. Não só pode, como também deve, porque essa vida de Deus, quando nós a manifestamos em nossa vida, ela é poderosa para salvar a nossa alma e o nosso corpo. Então a primeira coisa que acontece conosco somos salvos por Deus, somos salvos no Espírito. E a segunda coisa que acontece conosco, a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, recebemos de Deus um novo nascimento. Recebemos de Deus uma nova natureza. Nascemos de novo, somos como meninos em Deus. Então a Bíblia fala em João 3,3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui está falando sobre o novo nascimento no Espírito. Uma conversa entre Jesus e um fariseu chamado Nicodemos, onde o fariseu perguntou a Jesus o que ele teria que fazer para entrar no reino de Deus. E Jesus diz a ele: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Nicodemos não entendeu o que Jesus estava dizendo, porque Jesus não estava falando do nascimento que a gente vê, o nascimento físico do ser humano, onde ele sai ali do ventre da mulher. Mas Jesus estava falando de um novo nascimento, de uma nova natureza que nasce de Deus em nós.
E essa natureza nós recebemos a partir do momento em que nós aceitamos e confessamos Jesus com a nossa boca. A natureza de Deus, ela entra em nós. E a partir daquele momento nós nascemos de novo no Espírito. O nascimento das águas fala de batismo, o batismo nas águas, aquele momento em que a gente mergulha nas águas e ali alguém que está ali na direção nos batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos ergue das águas. Ali fala do novo nascimento nas águas. Mas Jesus estava falando de um novo nascimento também no Espírito. Precisamos nascer da água e também precisamos nascer do Espírito. Mas primeiro vem o batismo, vem primeiro o nascimento do Espírito, porque nós não temos como ser batizados nas águas se nós não nascemos de novo no Espírito. Esse novo nascimento fala de uma nova natureza que recebemos de Deus, porque agora já não é mais a nossa natureza, mas a natureza de Deus que habita em nós. E agora habita em nós duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Essa natureza divina que recebemos no momento em que nascemos de novo. Esse novo nascimento fala disso, de receber uma nova natureza, de nascer de novo. Agora somos um bebê em Deus, somos como uma criança em Deus e precisamos de alimento, precisamos ser alimentados por Deus com comida, mas não com comida sólida, mas com leite, porque ainda somos crianças e precisamos receber esse alimento enquanto ainda estamos crescendo e crescendo. E a partir do momento que vamos crescendo, Deus vai nos dando comida mais sólida, alimento mais sólido para o nosso sustento. Então a segunda coisa que acontece conosco, a primeira coisa, somos salvos. A segunda coisa, nascemos de novo. E a terceira coisa que acontece conosco somos libertados do pecado. Mas como assim libertados do pecado? Para isso, vamos ler um texto que se encontra em Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 1 em diante. O versículo, na verdade, é o 2, mas vamos ler a partir do 1, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito, preste atenção agora, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me libertou do pecado e da morte. Para entendermos o que significa pecado aqui nessa passagem, precisamos entender qual é a diferença entre o pecado, os pecados e o pecador. O pecado fala de uma natureza que habita em nós. E essa natureza nós não a temos porque adquirimos de nós mesmos, mas porque herdamos essa natureza de um homem chamado Adão. Lembra de Adão? Lá no princípio da criação, a natureza do pecado que estava nele, ela agora está em nós também. Porque a Bíblia diz que nós somos filhos de Adão. E Adão também pecou contra Deus. Por isso herdamos essa natureza, a natureza do pecado que habita em nós. Paulo fala que a natureza que habita nele, a lei do pecado, é isso que Paulo chama a lei do pecado, ela opera nos seus membros, fazendo com que ele faça o que ele não quer fazer. Ele diz: o bem que quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Porque a lei do pecado que habita em mim opera nos meus membros, fazendo assim aquilo que eu não quero fazer. Então essa natureza, o pecado, fala de uma natureza que está em nós, e essa natureza nos leva a cometer pecados. Essa natureza nos leva a fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer. Mas a Bíblia diz também que quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo nos salva, nos dá uma nova natureza e nos liberta do pecado. Agora nós não somos mais escravos do pecado como antes éramos. Essa natureza agora já não opera em nós. Nós temos o poder e o domínio sobre essa natureza, porque agora a natureza de Deus, a natureza divina, também habita em nós. E essa natureza do pecado, a natureza que vem de Adão, também luta contra a natureza que vem de Cristo, essa natureza que recebemos de Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o que acontece conosco? Nós somos libertados dessa natureza, nós não nos livramos dela, ela ainda habita em nós. Essa natureza
natureza habita ainda na nossa vida. E às vezes nós nos deixamos ser dominados por elas, mas não porque nós não queremos, mas porque nós nos deixamos ser dominados por ela. Porque ela agora já não faz como antes, ela já não faz aquilo que a gente não quer fazer. Porque antes a gente fazia, a gente pecava, a gente cometia pecados porque a gente não conseguia nos libertar dele. Mas Cristo, ele pagou o preço para nos libertar do pecado, e hoje somos libertos do pecado, e hoje temos o poder de escolha de fazermos a vontade da natureza pecaminosa de Adão ou fazermos a vontade do Espírito que agora habita em nós, essa nova natureza que vem de Deus. E a Bíblia diz: andei no Espírito, andar no Espírito, e de maneira nenhuma satisfazei as vontades das vossas carnes, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Preste atenção nessa passagem. O dom gratuito não foi porque nós merecemos, não foi porque nós éramos bonzinhos ou porque nós tínhamos um comportamento bom, mas foi gratuitamente. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não de obras para que ninguém se glorie, mas pela fé. Foi pela fé em Cristo Jesus. A partir do momento que você teve fé, que você creu, que acreditou que Deus ressuscitou o homem Jesus dentre os mortos, a partir do momento que você acreditou nessa verdade, você foi salvo. Está escrito, não tem para onde, não tem A nem B, meu filho. Você está salvo, não tem como mais alguém lhe condenar, porque você já foi salvo por Deus. Agora a Bíblia diz que também Paulo fala: desenvolva a vossa salvação. Aí já não está falando mais da salvação do Espírito, porque o Espírito já foi salvo por Deus. Está falando da salvação da alma, porque a alma ela passa por um processo gradativo na salvação. A Bíblia diz também em Tiago que aceitai com mansidão a palavra que em vós foi implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra de Deus salva a nossa alma, a palavra que está em nós. Aleluia. Então, a terceira coisa que acontece conosco é: somos libertados do pecado, do poder do pecado. Agora já não somos mais escravos, mais livres. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por isso. A quarta coisa que acontece conosco quando aceitamos Jesus como Salvador de nossas vidas é: a Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 26: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então Jesus disse: eu vou enviar o Consolador, e esse Consolador testificará, e esse Consolador habitará em vós. E agora não estamos mais sozinhos como antes, porque antes de Jesus vir ao mundo, o Espírito de Deus estava retirado do mundo. Apenas ele repousava acima de alguns homens, de algumas pessoas que invocavam o nome do Senhor. Ou ele descia quando o sacerdote ia sacrificar no Santo dos Santos, porque a Bíblia fala que tinha um local onde os sacerdotes sacrificavam animais a Deus. E quando o sacerdote ia sacrificar, a presença de Deus descia para receber o sacrifício. Era só nesse momento em que o Espírito de Deus descia, mas hoje temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós. E esse Espírito de Deus, a Bíblia chama ele de Consolador. Ele quem nos consola, quem nos dá força, quem nos alegra, que faz nos caminhar. Às vezes quando pensamos que tudo é o fim, que tudo vai acabar, que não há mais esperança, aí o Espírito Santo de Deus, ele nos renova, ele nos dá força, ele nos faz subir como águias, ele nos renova, ele nos dá força, ele nos faz caminhar. E a gente olha assim e pergunta: de onde vem essa alegria? De onde vem? Tá tudo dando errado, tá tudo de cabeça para baixo, mas de onde vem essa alegria que eu estou sentindo? A gente não consegue explicar, porque é o Espírito Santo de Deus que nos alegra nos momentos de dificuldades e nos faz saber que ele está no controle de todas as coisas e não há com que se preocupar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou o seu único filho, como não nos dará com ele todas as outras coisas?
todas as outras coisas. É o Espírito Santo de Deus que agora habita em nós e não estamos mais sozinhos. Não estamos mais sozinhos. Agora somos filhos. Agora somos a habitação do Espírito de Deus. Então essa é a quarta coisa que acontece conosco. Nós recebemos o Espírito de Deus e agora não estamos mais sozinhos. Temos o Consolador em nossas vidas. E a quinta coisa que acontece conosco, que talvez você se pergunte, mas por quê? Mas por que ainda acontece? Por que ainda peco? Por que ainda faço as coisas erradas? E a quinta coisa que acontece conosco vai explicar isto. Nós ainda continuamos pecando, porque a natureza do pecado ainda habita em nós. E essa natureza nos leva a cometer pecados. Todas as vezes que nós não queremos nos submeter à vontade da natureza de Deus. Mas Cristo, Ele está disposto a perdoar os nossos pecados. Entenda, Cristo, Deus, o Pai, Ele não perdoa o pecado, porque o pecado é a natureza que habita em nós. Ele nos liberta do pecado, mas Ele perdoa os pecados, os delitos e os erros que cometemos. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não peca. E se você de primeira instância ler esse versículo, você vai ficar com um nó na sua cabeça e achar, meu Deus, eu não sou nascido de Deus porque eu ainda peco. Mas não é isso que o versículo está dizendo. Porque a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus, aquele que recebeu a nova natureza de Deus, essa natureza de Deus, ela não peca. Essa natureza de Deus, ela não peca, mas a natureza que habita em nós, ela peca. A natureza do pecado, ela peca ainda. Ela comete falhas, ela comete erros. Porque se não fosse assim, Cristo não precisaria morrer por nós. Nós não precisaríamos de uma nova natureza. Mas Deus, Ele nos perdoa dos pecados. Essa é a boa notícia. Ele nos perdoa dos pecados, dos delitos e erros que nós cometemos. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para a tua vida esta noite, esta manhã. Deus perdoa os teus pecados. Não fique preocupado, porque você ainda comete falhas, porque ainda tem coisas para consertar na tua vida. Pense no antes. Deus te amou, olha como está escrito, Deus nos amou quando nós estávamos já afundados em nossos pecados e delitos. Deus não nos amou quando nós éramos bonzinhos, quando nós tínhamos um bom comportamento. Deus nos amou quando estávamos afundados em nossos pecados e em nossos delitos. E se Deus te amou quando você estava afundado em pecados e delitos, como Ele não te amará mais agora que você está melhorando, está se tornando cada dia uma pessoa mais parecida com Ele? Como Ele não te amará agora? Deus continua te amando, independente de qualquer coisa. Ele continua te amando, porque senão Ele não teria dado o seu Filho Jesus na cruz. Ele sabia, Ele sabe, Ele é onisciente, Ele é onipotente. É uma frase que diz, Deus não pode ser decepcionado, porque Deus é onisciente, Ele sabe o presente, o passado e o futuro. Deus não pode ser decepcionado por você, meu querido. Não há nada que você faça que irá decepcionar a Deus, porque Deus, Ele já conhece o futuro. E se Deus conhece o futuro, Ele não destruiu a tua vida, Ele não condenou você, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele